Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Voz da Sabedoria. E hoje nós vamos começar hoje falando sobre provérbios, né? Eu vou te dar hoje um provérbios que vai falar hoje sobre as cicatrizes que ensinam curando feridas da infância e com sabedoria para um propósito. Essa vai ser a nossa primeira parte, né? E o provérbio que nós vamos ler hoje é o 15:13. O coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Essa passagem revela como as dores não resolvidas, especialmente da infância, refletem no corpo, na alma, na forma da gente viver. E quem vai trazer hoje uma história, né? Uma história muito boa, é a nossa apresentadora, a Vandiane. A minha parceira, né? Aquela que a gente está sempre junto, né? Temos aliança, casamos, fizemos várias coisas. Então, é ela que vai trazer hoje a sua história. Eu só quero que ela se apresente agora, porque prepare-se que hoje você vai ouvir coisas. Olá, gente! Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez aqui no nosso Voz da Sabedoria. E hoje eu estou aqui como entrevistada, não como apresentadora. Então, você que já chegou aí, já pega aí, prepara seu copo de água, prepare aí o seu papel, caneta, porque hoje nós vamos aqui estar compartilhando. E se você é sensível, já prepara aí também a tua caixinha de lenço, gente. Porque hoje nós vamos estar aqui compartilhando um pouco da nossa história de vida, do nosso repertório, de todo esse processo, né? No decorrer de uma construção de 46 anos. E como a Adelita falou, nós estamos aqui nessa parceria, nessa união, né? Nasceu primeiro, veio Café com Provérbios e agora veio Voz da Sabedoria. Estamos firme e forte aqui, caminhando, e nós estamos muito felizes em ter aqui a sua audiência, a sua presença. Então, se prepare. Sou Vandiane Silva, estou como psicóloga há 10 anos de formação, também como mentora de desenvolvimento pessoal, alinhamento espiritual, porque a gente aqui trabalha num todo, nas 3 esferas. E o meu maior objetivo é, de fato, proporcionar com que as pessoas vivam essa transformação que eu vivi, de um estado de improbabilidade, aquela que era improvável e que deu a volta por cima e está impactando aqui. Graças a Deus, tenho impactado muitas vidas através das minhas experiências e da minha história de vida. Então, é uma alegria estar sentada aqui deste lado hoje com a nossa companheira, amiga, sócia, empresária, Adelita, junto nessa união, né? E Vandiane, para começar, né? Durante a sua infância, quais experiências marcaram você emocionalmente e deixaram feridas que só foram percebidas durante a sua vida adulta? Olha, foram muitas experiências. Então, assim, eu vim de um cenário na década de 80, na experiência traumática que foi a seca, que até as minas secaram. A gente costumava caminhar 10, 15 quilômetros para buscar água, principalmente água potável para beber. Então, assim, a década de 80 foi uma fase muito difícil para nós nordestinos, mas eu olhando dentre tantas experiências que eu passei, foram muitas. Para falar uma, Fala uma que te marcou e que realmente você, agora, como você é adulta, né? No seu processo, você viu que, poxa vida, por causa daquilo que eu fiquei desse jeito. Olha, eu tenho experiências tanto positivas quanto aquelas destrutivas que me trouxeram dano para minha saúde mental. Mas eu acredito que eu cheguei aqui, aonde eu cheguei até hoje, o que me manteve a não desistir e sempre a buscar evoluir foi a pobreza. É óbvio que tiveram ali os seus traumas emocionais, sequelas, tudo isso, mas a pobreza foi o que mais me marcou. Foi você acordar, não ter ali uma provisão, não ter um alimento para fazer. É você ali, sendo a mais velha, querendo ser pai dos seus pais e mãe dos seus irmãos, e ali providenciar, pegar uma farinha, colocar um açúcar, mexer ali com um pouco de água e fritar ali aqueles bolinhos na gordura, correr no quintal, pegar uma folha de laranja, preparar um chá para que eles não fiquem
sem um alimento matinal. E por muitas das vezes nós ficamos desprovidas desse café da manhã. E algumas vezes, algo que eu estava me recordando ontem, no nosso café da manhã era o feijão com uma farinha. Então, assim, foram momentos bem desafiadores. Né? E essa escassez, ela foi profunda porque ela gerou sequelas em todas as áreas da minha vida. Então, ela acabou afetando o espiritual, financeiro, emocional, mental, a forma de olhar o mundo, de me enxergar, né? Então, isso impactou e é algo que eu continuo trabalhando essa questão também. Não merecimento. E isso foi muito profundo porque era em 8 filhos. Nós eram em 8, um atrás do outro. Cada ano minha mãe tinha um filho. E ali, as necessidades básicas. Não estava nem tendo esse suprimento, né? Tinha essa falta. Agora você já imaginou o vestir, o calçar 8 filhos? Então, assim, e eu lembro que tinha um laço. Quando eu queria pôr um laço no cabelo, eu tinha que pegar retalho para costurar, para fazer um laço, para encher com espuma, para poder fazer tudo isso. E é algo que eu falei para minha filha hoje. Eu falei, filha, você está com 9 anos. A mãe, na sua idade, já carregava uma lata de 20 litros de água na cabeça. Então, a mãe, na sua idade, já subia no banquinho para acender o fogão a lenha. Então, as experiências da infância foram muito traumáticas. Foram assim, mas só que eu não usei aquilo como desculpa para ficar naquele lugar. Não, eu falei, eu vou olhar para tudo isso, para mim, de certa forma, não precisar que meus filhos no futuro, eu pensava assim, venham passar, mas que eu possa também, no futuro, o meu pensamento é ajudar a minha mãe, ajudar as minhas irmãs e, de certa forma, ajudar também o mundo, né? As pessoas que muitas das vezes se travam devido à sua condição social, à sua condição financeira e fica preso naquele mundinho e não consegue ver possibilidade. E o meu recado para você que está aqui nos acompanhando, que talvez fala, nossa, eu estou aqui na pobreza, eu não tenho recursos financeiros, eu não tenho nada. E você só consegue focar nisso aí. Então, aquilo que você foca se expande, cresce. O meu conselho para você é: comece a mudar o teu foco, a se ver. Talvez você fala, nossa, não tenho nem como criar. Busque inspiração. Vai no Google, vai no Pinterest, busque, sabe, ali, imagem daquilo que você quer viver e comece a ativar dentro de você essa chama de acreditar. É possível, sim. É possível mudar esse cativeiro, é possível viver uma vida diferente, é possível vencer a escassez. E hoje eu posso reafirmar que é possível vencer a escassez. Estamos nesse processo, né? Trabalhando esse olhar sobre a vida, sobre a pobreza e a entender que a pobreza, ela existe a falta, mas a maior pobreza é aqui. A mental. É a mental. A mental. O Provérbios, né, repetindo, né? O Provérbios 15:13 fala: o coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Com a tristeza do coração. A tristeza do coração vem geralmente de trás, né? Da rejeição, abandono. Você teve isso na sua vida, né? Na sua infância, algo sobre essa situação e como que te afetou o teu emocional? Olha, eu tive sim, e é algo muito interessante o que o Provérbios traz, porque pode estar um temporal, só que você não vai me ver sem um sorriso no rosto. É algo que por mais que eu queira forçar ficar triste, eu não consigo ficar triste. Eu quero forçar. Antigamente eu me fazia de vítima, de coitada. Só que hoje não, eu sei quem eu sou. Sempre teve esse sorriso assim? Sempre. Sempre. O sorriso era máscara, né? Eu usava ali pra falar, não, tá tudo bem. Como você... Tá tudo bem. E o sorriso. Então, assim, o sorriso faz parte da minha identidade. E é algo assim, que por mais que eu não esteja, que aconteça alguma coisa que eu não esteja bem, eu não consigo tirar esse sorriso. Esse sorriso do rosto. Então, isso é sua marca, né? Você tem essa marca que deixa você, né? Transparecer algo, né? Algo de bom. Né? Porque você está sorrindo, ajuda também, né? Porque a gente toda hora fica só vendo a dor, só focando na dor, na pobreza, na escassez, é isso que a gente vai receber. Adoece, né? Vai adoecendo. E aí, como que você vai sorrir? Isso é algo muito interessante que você falou, trouxe aí essa questão, que quando eu sempre, desde criança, eu fui a criança muito risonha. E ali, as pessoas falavam, de que você tá rindo?
eu não sou dentista, você tá rinchando, parece um jumento rinchando. Porque lá a gente foi criada junto com os jumentos, né? Criada ali. E aí falava, quando eu tava Era um disfarce, rinchando. então, o seu sorriso da criança? Não, era um sorriso verdadeiro. Não era um disfarce? Não, não. É que a criança gosta. Eu não sei de onde vem, mas é algo que a criança sempre gostou de sorrir. Mas assim, sua mãe teve 8 filhos, né? Sim. Você nunca se sentiu rejeitada nem abandonada? Ah, a rejeição e o abandono são dores que eu tenho que trabalhar todo santo dia. Todo amanhecer, eu preciso fortalecer a minha identidade, quem eu sou e trabalhar. Porque foram feridas da infância, né? Está entre as 5 feridas mortais que nós elaboramos ali, né? Desenvolvemos. E ali a dor da rejeição foi algo que me marcou muito. E a dor do abandono. Minha mãe todo ano tinha um filho. E quando eu via aquelas crianças ali, eu não tinha noção. Hoje eu entendo. E eu me sentia abandonada, rejeitada, desprezada pela minha mãe. Só que foi a forma como o meu filtro de criança interpretou aquela situação, aquele contexto. Hoje eu entendo que não, que ela nunca me abandonou, todos nós fomos amados do jeito dela, da forma dela. E esse amor que me faz estar aqui hoje, porque algo que eu não compartilho, não sei se eu já falei nas redes sociais, já comentei na live, mas eu sofri até os 16 anos com crises epiléticas, e dentre dessas crises epiléticas eu fui tida como morta, né? Eu tive ali, eu fiquei desacordada, cheguei a ficar roxa, e em todo esse processo, aí chamou minha madrinha, que é bezendeira, aí chamou a minha avó, chamou todo mundo lá, aquelas mulheres bezendeiras, e foram lá. Então, assim, a minha mãe, ela caminhava mais de 30 quilômetros para me levar na casa da minha madrinha a pé, porque não tinha transporte para rezar. Para rezar e para benzer. Então, assim... 30 quilômetros é mais muito de 30 distante. quilômetros. Então, quer dizer, isso é uma prova de amor muito grande, Sim. né? Não é de abandono, mas muitas vezes a criança se acha abandonada e rejeitada. Mas, Sim. assim, isso é uma prova muito forte de que cuida. De uma mãe que está cuidando. Hoje eu entendo. Tá entendendo? Agora... Não, tá entendendo? 30 quilômetros... Né? Como eu falo, eu faço muita análise. 30 quilômetros é muita caminhada. Você anda... Eu ando por dia 5 quilômetros, no máximo. Né? Na minha caminhada. Mas você anda... E é cansativo. Sim. Né? Gasta bastante. Mas essa mãe saiu com 30 quilômetros. Sim. Para cuidar de uma filha. E você sabe o que é interessante? Ela tinha que estar lá antes das 9 da manhã. A minha madrinha tinha que me fazer lá rezar cedo. Então, assim, ela tinha que deixar os pequenos em casa. Todo esse trajeto. E aí eu fico olhando... Hoje eu olho com admiração e vejo, olha... Eu nunca tinha percebido desse olhar essa forma. Uhum. Mas aí eu comecei a olhar, olha o sacrifício. Olha. Deixar as crianças em casa. Uhum. Só que... Você tá tão focada ali na dor que você não se dá conta. E aí, essa chave virou o ano passado, no Natal. Quando? No Natal, nós estávamos... Minha mãe veio, que ela mora na Bahia, aqui na casa das minhas irmãs, e falando e tudo. E aí, as minhas irmãs achou que eu não sabia que eu tinha crise epilética. Só que eu fiz uma terapia e lá foi... um processo lá. E aí, elas falando com segredo, né? Eu falei, não, eu sei. Eu sei que eu lembro que eu tinha as crises, eu lembro que pai queimava, tinha que fazer todo um ritual, queimar as roupas, porque eles acreditavam que não teria mais as crises. Isso. Então, assim, aí eu tinha que cheirar erva, pai pegava lá umas ervas, amassava e cheirar tudo aquilo e as crises passavam. Queimava semente de abóbora e tudo aquilo ali ia cheirando, tomava chá para eliminar. Então, assim, eu tive uma infância... embora saudável e embora não saudável, porque eu ficava com muita facilidade, eu ficava doente. E ali tinha todo esse ritual, todo esse processo da minha mãe, toda essa correria. E hoje eu olho que o que eu acreditava que era rejeição e abandono, hoje a Vandiane adulta, olha a prova de amor.
Olha o quanto... E ela falou assim, não, eu vivia correndo direto com você, porque você vivia sempre doente. E ela falava, naquela época, gente, eu não vou dizer que não existe, existe sim. A minha mãe falava que eu era muito saudável, tinha os cabelos cacheados, eu era gordinha, e eu tinha que andar com a figa e com a fitinha vermelha, porque eu pegava olhado direto. Ela falava que as pessoas admiravam... Era linda. E tinha isso. Aí, talvez você que está aqui nos acompanhando, que não é da nossa década de 70, 60, de 80, 90, não entende, possa estar, nossa, o que você está falando aí? Mas era uma forma que eles tinham de nos proteger da fitinha vermelha, da figa, de uma coisa que a minha mãe fazia com alho, tudo isso, porque eu tinha muito essa questão e hoje eu consigo... Então ela cuidava muito bem de você, te protegia com as formas que ela tinha, né? Com as armas que ela aprendeu. Sim. E não com o que nós esperamos. Porque o que eu esperava? Abraço, colo, eu te amo, não cheiro. Tinha muito, né? Não tinha isso. Só que ela demonstrava o jeito de amar diferente. Cuidando, né? E talvez... que amor é cuidado, né? Também, né? E talvez eu estou aqui falando, nós estamos falando aqui com mulheres que carregam essa dor da rejeição, a dor do abandono, a dor de ser desprezado, de ser desprezada, ignorada. E, mas minha mãe não fez, minha mãe foi isso. Não, gente, precisa olhar para o contexto. A Wandiane que fala hoje, não é a Wandiane que falaria essa mesma, se pronunciaria dessa mesma forma, nessa mesmo período de 2024. Então, assim, nós estamos evoluindo. Quanto mais eu me conheço, eu me curo. Conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Libertará. E dessas situações todas que você viveu, né? É óbvio que deve ter ficado mágoa, tristeza, falta de perdão. E quando você virou isso e viu que realmente precisava perdoar, liberar, né? Essas rejeições, essas coisas com a sua mãe, né? Com a sua família, com algumas situações assim. Quando você virou essa chave, entendeu que precisava deixar o outro ir? Olha, isso aconteceu em dezembro, dia 23 de dezembro de 2020, em plena pandemia. Estava eu lá naquele turbilhão, tudo, o mundo parado, todo mundo isolado. E, de repente, eu caio... Tinha acabado de baixar o Instagram, cai numa live e essa live fala tudo comigo. Começa a falar coisas que eu nunca tinha ouvido. Começa a falar que eu tenho uma identidade, que eu sou filha, que eu sou amada, que eu sou princesa. Eu nunca tinha ouvido que eu era princesa. Veio uma pessoa com 42 anos, 41 anos. E ali eu parei. Porque até então eu vivia... Ninguém prestava, só eu prestava. Eu vivia acusando, julgando, condenando. Eu era a juíza que sentenciava e jogava as pessoas no cárcere. Não. Era uma pessoa perfeita. Eu era boa. E as outras que eram ruins. Normalmente é isso. Você vai... essas pessoas que estão assim, magoadas, tristes, raivosas, elas têm defeito em todo mundo. E ela não. Ela não encontra defeito nela, ela encontra nos outros. Os outros estão errados, estão fazendo isso, mas ela não. Ela é uma pessoa perfeita. E eu era essa pessoa perfeita, né? Que não tinha erro. E aí, foi quando eu parei. Aí virou a passagem de ano 2021, janeiro. E aí eu decidi que eu queria mudar. Falei, não. Eu florescer 40 a mais, né? 40 a mais. E ali eu olhei para toda a minha vida, 4 filhos. Olhei para o cenário que eu estava. E eu tomei uma decisão. Ou eu mudo agora, ou eu vou continuar nessa vida, se sentindo rejeitada, porque eu acabo atraindo para minha vida pessoas que vão, de certa forma, me gerar uma dependência emocional. Pessoas que vão me rejeitar, pessoas que vão me abandonar, pessoas que vão me fazer... Eu me torno vítima dessas pessoas. Porque você já era uma pessoa que se sentia assim, então ia continuar sendo dessa forma. Atraindo. Isso. E ali, nessa decisão, eu olhei... Aí, a primeira coisa que eu parei, com quem eu convivia dentro de casa, com o marido, né? Que eu era 100% boazinha e ele era 100% malvado. Aí eu comecei a observar. E nessa observação, eu já fui começando a encontrar defeito em mim. Falei, nossa, eu também tô errando aqui. Eu também tô deixando aqui. E ali eu comecei. E aí eu tive que começar a trabalhar o perdão primeiro comigo. E aí eu comecei a me perdoar.
E aí, você que passou por esse processo, Exatamente. você sabe muito bem, Aham. Adelita. E ali eu comecei a tirar as camadas, as máscaras, que eu usava muitas máscaras. A máscara da boazinha, a máscara da faz tudo, a máscara da disposição, tô sempre ali. Eu era 100%, eu estava 100% à disposição do outro. Dentro de casa eu era 0, mas Fora fora você era boazinha. eu era 100. Porque eu queria sustentar o meu ego, ser validada, ser aprovada, ser aceita, Não é isso, ser né? amada. E aí eu comecei a corrigir essa rota, não. E ali, quando eu comecei a olhar pra mim, aí eu comecei a encontrar culpados. Aí eu falei, não. E ali foi onde eu fui liberando. Precisei me liberar. Aí eu tinha aquelas questões. Ai, a minha mãe isso, a minha mãe aquilo. Eu comecei a liberar, me perdoar, Isso. perdoar e liberar. E aí foi onde mudou o meu olhar. Falei, não, a minha mãe, ela me deu o melhor que ela podia dar. E quando eu passei a ter conhecimento, quando nós nos reunimos o ano passado, ela falou, eu caminhava com você lá na sol, chuva, porque eu tinha que levar você todo dia para rezar. Como que é isso? Ali foi como você fala, aí vem aquela coisa, nossa. Como eu acusei errado, né? É o julgamento, né? As pessoas costumam julgar, né? Principalmente filhos, né? Filhos com o pai. A gente, assim, normalmente, eu tenho observado muito, primeiro eu, né? O que eu tenho julgado, o que eu tenho feito. Que muitas vezes, nós adultos fazemos muito isso. Olha para o outro primeiro com julgamento e não sabe o que ele está vivendo, né? Aí você, por exemplo, com a sua mãe, ficava julgando. Né? Aí, com esse julgamento, você não perdoa. Né? Você fica magoada. Você tem a água amarga lá no seu, né? No seu íntimo. E quem fica amargurada mesmo é você. Né? Você que fica com aquela prisão. Aí, quando você começa a deixar ir, o que acontece? Você vai se sentindo mais leve, né? É você que fica leve. Aí o que você vê? Aí você não vê mais no outro com essa visão de você é prisioneira e o outro é o malvado. Você libera o outro e libera você mesmo, não é assim? Sim, sim. Porque eu que tô carregando o peso. E não é o outro que me deve nada. Sou eu que decidi carregar uma dívida, E o que mais te impedia de liberar? Era a raiva, o medo ou um sentimento de injustiça? Injustiça. Ser injustiçada. O sentimento de injustiça. Olha. E você sabe, e eu achava assim, nossa, são preferidas, olha lá as preferidas. Eu era vingativa. Nossa. Você sabe aquele lado que nós temos o lado bom, os traços. Eu tinha esse traço, sabe assim, de vingar, eu quero ver, vai acontecer. E aí é onde entra, né? E aí eu comecei a olhar assim. Na verdade, essa forma de sentir é uma macumba. É uma oração contrária. É contrária, porque assim, a vingança pertence a quem? A Deus, né? Não cabemos a nós. A gente tem que aprender, orar, pedir misericórdia, a graça de Deus. Orar, a palavra de Deus fala para a gente orar pelo nosso inimigo. Então, o que tem a ver a gente ficar querendo se vingar? Se nós temos um Deus que Ele é o nosso vingador. Ele que cuida. Aí você queria fazer essa parte. E essa energia, né? Aquela energia, aquela sensação, nossa, mas elas são... Você sabe, e aquele sentimento dentro de você, e aí nunca é sobre o outro, Wandiane. É sempre eu. É você. E aí, nesses 4 anos, trabalhando. Quanto mais eu me conheço, melhor eu me torno para mim mesma e para o outro. E aí foi deixando, foi limpando. E é assim, uma coisa puxa a outra. Porque aí você começa a olhar para aquilo que você estava ignorando. Ou então, você olha para uma situação e você fala, é desse jeito. Porque teu cérebro já te mandou essa mensagem, você acredita. Aí quando você sai de fora... Você sai da ilha e olha a ilha de fora da ilha... É diferente. É diferente. Então... E qual foi o seu momento chave que você... Agora eu vou virar tudo isso. Eu vou deixar de ser a raivosa, a injustiçada. Qual foi o momento chave? Olha, teve algo que aconteceu em outubro de 2021. Eu, por muito tempo... Eu trabalhei no Ministério Infantil por 22 anos, sempre fui ministra e tudo, na liderança.
E aí eu queria participar do meu segundo treinamento, que eu participei do primeiro em junho, 25 de junho de 2021, foi quando eu comecei a mergulhar. Aí eu fui pedir permissão para o meu líder e ele falou assim: você está jogando a sua família na ruína, você está destruindo a sua casa e os seus filhos atrás dessas pessoas aí que só querem o seu dinheiro. Aí eu pensei assim, aquilo ali virou uma chave tão grande assim, eu pensei assim, se ele não quer que eu vá participar deste treinamento, Você tinha que pedir para participar de algo diferente, que ia melhorar a sua vida e o seu líder não queria deixar. Tive que pedir permissão para o meu líder e ele não deixou. Me deu uma repreensão muito grande. Nossa! E aí você fez o quê? Aí, aquele momento ali, eu falei, se ele não quer deixar eu ir, é porque eu estou no caminho certo. Aí, alinhei tudo, participei do próximo treinamento em novembro. Descobri, comecei a ter autonomia, a ter poder de falar sim, porque eu só era não. Eu queria ser com o meu ego, né? Ali, eu queria alimentar as minhas feridas da rejeição, do abandono, que eu interpretei, mas que eu não sofri. Né? Injustiçada. A injustiçada, tudo ali, a traída. Aí entrou todas as feridas, né? Nossa. A traição. E ali, quando ele falou aquilo ali, eu falei, não. Mais um. Ativou. Aí a primeira coisa... Mais uma injustiça. Aí eu olhei para tudo aquilo ali, pensei, coisa que eu não fazia, eu agia pelo impulso. Você fazia comigo, eu era no impulso. Pensei, fui, falei, não, mas o que eu tô vivendo é muito bom. Eu já tô esses meses aqui, 10 meses, o que eu tô fazendo é muito bom. Eu tô acordando 4 da manhã. Eu não fazia caminhada, eu fui fazer caminhada. 5 da manhã, tem até vídeos antigos aí no meu Instagram, até no YouTube. Eu na rua, no escuro, fazendo caminhada. Aprendi a me conectar, a cuidar. Caminhava, fazia mais de 5 quilômetros cedo ali. E ali eu comecei a acordar cedo, comecei a escrever declarações do eu sou, atos proféticos e gratidão. Eu vi que o negócio estava bom. E ali, quando ele me deu aquilo ali, é óbvio que você serve, né? Você servia, entregava, abria mão de sua casa, de tudo, para estar sempre ali servindo, cuidando de filho dos outros, tudo. Eu falei, eu sei quem eu sou. Aí eu fui, determinada tarde, cheguei lá, ó, fulano, eu entendi qual é o meu propósito. Eu estou nesse processo de autoconhecimento, eu estou me conhecendo e a partir de hoje eu não estou mais nessa liderança, eu estou entregando a minha liderança. Porque eu estou me encontrando. A vida inteira, desde os meus 12 anos, eu fiz isso porque falaram para mim que a única coisa que eu sabia fazer era cuidar de criança. E que se eu parasse de cuidar de criança, que eu ia pagar o preço, que eu ia pagar, que Deus ia cobrar de mim, que Deus ia tirar a minha vida, que não sei o quê. Então, assim, eu fiquei servindo por 22 anos por medo de ser punida, castigada, julgada por Deus. Porque não me apresentaram o Deus de amor. Não me apresentaram o Deus de paz, o Deus que cura, o Deus que ama, o Deus que se importa, o Deus que habita em mim. Me apresentaram o Deus vingativo. O Deus punitivo. Então, quando eu entendi que Deus não era nada disso, eu passei a me posicionar e até hoje, me posicionando e entendendo o meu lugar de filha aqui neste mundo. Então, foram vários processos que vão fazendo com que eu tenha a virada de chave. Mas esse aí... E foi daí que eu rompi com a religiosidade. Quando eu fui nesse treinamento em junho, eu era aquela religiosa. Vamos dizer aqui, a religiosa beata. Comecei a entender que Deus nos olha diferente. Virou a rebelde. Que normalmente eu virei a rebelde. Eu fui rebeldia. A rebelde, porque eu fui para um treinamento de inteligência emocional de 3 dias. Isso aí era pecado, isso aí você não podia. Então, assim, a ovelha, né? Ovelha negra. Mas continua, como a gente fala naquele versículo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E muitas vezes essa verdade está escondida para nós. Sim. E principalmente a gente que foi muito tempo atuante dentro da igreja, fazendo as coisas, tudo. E tem muitas verdades que a gente não está vendo. Sim. Né? Eu tenho trabalhado sobre trauma religioso. E essas situações têm vindo muito para mim. Eu tenho visto muitas mulheres nessa prisão.
E olha, você tá uma pessoa, estava na igreja, né? Estava Sim. lá, raivosa, injustiçada, vivendo várias questões na sua vida, né? Já foi traída, teve várias, mas estava ali. Tava ali. Estava fazendo a obra de Deus. Era a obra de Deus, porque o seu coração era realmente para isso. Mas a sua vida com Deus, realmente, a sua intimidade, como que estava, né? Não tinha. Como que... Porque eu tava fazendo... E você sabe o mais terrível? Não vou me julgar nem me condenar. Por trás de tudo isso, é que tudo que eu fazia era para suprir uma dor aqui. Eu nunca estava fazendo para Deus. É porque a gente acha, às vezes, que está fazendo, mas assim, porque o outro pediu, entendeu? Sim. As autoridades estão falando, estão pedindo, mas muitas vezes eu vejo, porque eu já vivi isso. A gente está vivendo algo ali que é porque a gente quer ser suprida nessas coisas, que é agradar o outro. Né? E está dizendo que é para Deus. E às vezes Deus não está te pedindo isso. Não. E ao contrário. E aí eu comecei a observar e caiu a ficha. Porque era ser validada, ser reconhecida, validações. era elogios. Então eu sempre fazia o melhor, o perfeccionismo lá em medo de ficar cima. fora da comunhão. E outra coisa, coitada das pessoas que trabalhavam comigo, né? Das líderes. Não, era uma pessoa que vivia sangrando. Coitada das regentes que estavam ali da segunda. Porque só eu fazia direito. O que elas faziam não estava bom, era muita cobrança. Né? Então, assim, eu fazia tudo, eu me matava. Imagina. Eu virava à noite, dia ali, fazendo tudo, decoração, lembrança, porque só eu sabia fazer direito. Nossa. Então, assim, carregava essa dor, essa cobrança, esse perfeccionismo. E muitas vezes as pessoas vivem dessa forma e não estão notando. Sim. Né? Que eu já tive vários casos assim. Vive dessa forma, que é só ela que faz, só essa pessoa que faz. Mas isso tem algo por trás que é contra ela mesma. Sim. Tá machucando ela mesma, para querer mostrar que ela é validada. Mas ela precisa ser validada por ela mesma. E aí... imagine hoje o tanto de pessoas, principalmente mulheres, que são mais sensíveis, que, sabe, assim, elas têm essa busca de ser vista. Você vê que é uma competição tão grande, a gente está em ambiente com mulheres e gera insegurança. Eu estava num ambiente em que uma pessoa se referiu a mim, eu falei, olha, você não precisa. Eu não estou aqui como concorrente sua. Você não precisa ficar com medo, você não precisa ficar insegura com a minha presença. Você não precisa, do jeito que eu visto, que eu não deixo de vestir, que eu falo, eu deixo de falar, não precisa ter essa insegurança. Então, assim, todas essas inseguranças nos faz reféns de ambiente. Quantas pessoas hoje que seu casamento, seu lar está destruído porque está sempre buscando ali... Aprovação, principalmente no meio religioso. E algo mais... uma experiência que eu vivi e que eu fiquei me condenando por muito tempo, carregando a culpa. Em 2021, foi quando eu entreguei em novembro de 2021. No Dia das Crianças de 2021, a gente fez um acampamento na igreja. Ali, com as crianças, tudo. Passei a noite com aquelas crianças lá, cuidando do filho. Enquanto isso, eu estava com 2 filhos em casa. As minhas 2 crianças estavam na igreja. O de 16 e o outro ali com 18 anos. Só que enquanto eu estava ali, o meu filho estava vulnerável no bar perto da minha casa. E lá, levaram para uma edícula. Eu só sei que meu filho chegou em casa bêbado, embriagado, tomou um porre. Não sei quem deu lá, aquele porre daqueles mesmo, vomitando tudo. E ali, enquanto isso... meu lar estava desvulnerável. Meu lar estava desprotegido. Porque, movida por uma dor de ser vista, de ser aceita, de ser validada, eu estava lá mostrando ser a boazinha que faz tudo, que cria programação para o Dia das Crianças, enquanto meu filho estava ali, num bar. Então, ali foi... Falei, Vandiane, você não precisa mais disso. Você está deixando... Aí foi quando eu comecei a olhar para minha família. Fui fazer mentoria experiência do lar. Fui fazer mentoria também como ser uma esposa, mãe. Teve que fazer uma reforma. Eu tive que aprender tudo isso. Porque eu falei, não, chega dor. Eu tive que olhar para essa dor e falar, você não precisa gritar mais. Você teve que reformar tudo isso. A minha mãe falava assim, né? Sim. Que a minha mãe era costureira. Que reformar roupa dá mais trabalho que fazer uma roupa.
E o que você foi fazer uma reforma na sua vida, né? Na sua casa, na sua família, e você foi vendo isso. Aí eu falo que nós somos, temos que viver né? Deus, eu e a minha família. Em primeiro lugar, esses são os 3 pilares. Sim. Né? Porque se a minha casa não está de pé, está caído, que adianta eu vou só resolver a casa do outro? A minha casa tem que estar em ordem primeiro. Eu tenho que olhar ali, dar um olhar para ali. Mas muitas vezes a gente vai fazendo o contrário, porque nos ensinam a fazer isso. Sim. Né? As instruções que muitas vezes que não está... E a cobrança. O quanto... Mas é aquilo que você falou aqui. É a sua necessidade de ser aprovada. De ser amada. Ser amada. Não, você está sendo vista, então... Né? Quem está pagando por trás, né? Mas você está sendo vista. E como a sua fé e a sua sabedoria, né? A sabedoria da palavra, te ajudaram a ressignificar com essas experiências? Como foi? Olha, o meu primeiro ressignificar foi com Deus. Foi olhar a forma de ver Deus. Quem é Deus para você? Enxergar. Hoje, antigamente eu via Deus como o juiz, aquele que condena, que mata, que faz você, que joga você na provação. Hoje eu vejo Deus como um pai, aquele que acolhe, pai amado, aquele que me ama, quando eu acordo, que eu vejo a Nina, que é a nossa gatinha ali, ela em cima de mim, eu sinto Deus. Falo, ai, Deus cuidando de mim através da vida da Nina. E aí, quando eu abro a porta, que eu vejo as árvores ali, aquele dia, eu vejo Deus. Então, assim, eu vejo Deus em tudo. Deus, ele não tá no céu. Não, a gente vem pra cá e fico vendo as árvores, né? Quem fez isso? Como que faz isso? Né? Quem faz essas coisas desse jeito? Essas nuvens, essas coisas gloriosas, né? Então, Deus é aquele que faz tudo isso e ainda me ama. E ainda cuida de mim. Me coloca no colo, muitas vezes. E você sabe? E aí, quando eu olho para uma árvore, então, assim, as pessoas falam, para mim me relacionar com Deus, eu tenho que estar no templo. Não, o templo é lugar de comunhão, que a gente vai se comunhar com mais pessoas, essa comunhão. Eu vejo Deus Deus, ele está sentado aqui conosco. Então, assim, em tudo eu vejo Deus. Quando esse microfone eu vejo Deus. Porque foi alguém que fez, mas que teve uma criatividade. Exatamente. E a criatividade vem de quem? No Deus. Se eu olho para aqui, para essa arte, para tudo, para essa mesa, para essa xícara maravilhosa do nosso Voz da Sabedoria, eu vejo Deus. Então, assim, não tem como eu procurar Deus em outro lugar se Ele está em nós, se Ele está em tudo. Mas isso não foi assim. Como foi? É a construção após eu me conhecer. Investi muito em terapia, em processo de coach, em mentorias de autoconhecimento. Alguém me perguntou quanto você investiu. No primeiro ano, no ano de 2021, foi mais de 100 mil reais. Você tinha o dinheiro, eu não tinha nada. Eu vendia, fazia marmita, que eu era cozinheira, vendia bolo, torta, feijoada, feijão tropeiro, baião de 2. Eu ia crochê, fazia rifa, tudo. Fazia tapete, fazia artesanato, que eu sei mexer muito com EVA, fazia visual, porque eu contava as minhas ministrações. Então, eu fazia tudo, vendia. Eu quero alguma coisa de EVA, quero uma lembrança pro Dia das Mães. Eu mandei ver. Porque, assim, quando a gente quer, a gente não tem desculpa. Aí, o Google e o YouTube são meus professores, meus mentores. O que eu não sabia, eles me ensinavam. Então, tudo isso. E muitas das vezes a gente quer viver uma transformação, mas não quer investir. Então, assim, gente, foi investimento. Tem algumas coisas que você acessa no gratuito. Mas se você quer sentir mesmo, é investir e o fazer. Então, tudo isso nesse processo, nessa construção, foi muito essencial. E ali eu fui conhecendo Deus. Fui aprendendo a olhar para a palavra de uma forma diferente. Fui aprendendo a ver, a louvar a Deus de uma forma diferente. Mudou tudo, né? Mudou tudo. Porque você nasce. É o novo nascimento. Em 2021... A Vandiane hoje, ela está caminhando com 5 anos de idade, porque eu tive um novo nascimento. E cada dia a gente vai... Quanto mais você se conecta com Deus, você tem a paz. Eu sou assim, Adelita. Eu durmo em paz e acordo em paz. Eu falei pro meu marido, eu falei, bem, para as crianças, eu tô dormindo tão profundo, eu tô dormindo numa paz tão profunda,
que eu sinto o orvalho. E aí, quando eu sinto o orvalho da noite... É hora de fazer a live. É Deus. E aí, quando eu ouço aquele barulho da água caindo assim, lá na bica, eu falo, Deus, que descanso. Eu nunca vivi um tempo de descanso como esse. Quando você chega... como fala, né? As pessoas querem viver o que muitas vezes o que o outro está vivendo, mas não querem pagar o preço. Sim. A gente vê as pessoas fazendo... não dando importância para uma terapia, para uma mentoria, para nada disso, né? Mas quando está na loucura, corre no médico e o médico manda comprar o remédio, eles compram rapidinho. Aquele remédio caro, tarja preta, mas dá um jeito, parcela, resolve. Mas não resolve. Mas ela vai lá e compra. Aí você está falando tudo isso dos seus conhecimentos, das mentorias, das coisas que você fez. Né? Muita gente vai achar um absurdo. Nossa, ela pagou tudo isso. Pagou sim. Ela pagou para ter uma vida nova, uma transformação. Então, para você viver essa transformação na sua vida, tem momentos que você vai ter que pagar um preço diferente. Sim. E muitas vezes a pessoa não quer se abrir para isso. Fica condenando o outro que está pagando. Mas quer viver a vida que o outro está fazendo. Sim. Dormir em paz, por exemplo, que eu falo, né? Que tem um versículo, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me sustentará. É um Salmos que eu ensinava para minhas filhas quando eu era criança. E quando você aprende a dormir dessa forma, é porque você está pleno e completo. Sim. Porque se você não tiver, você vai tomar medicação para dormir. Então, para dormir dessa forma, como você está falando, que escuta o orvalho, é só quando você está completo em Deus. Sim. É quando você busca Ele na plenitude. Quando você busca Deus realmente de com Ele andar, como Jó fala, né? Eu conhecia de contigo andar, que eu era adolescente, eu conhecia porque minha mãe falava. Eu ia para a igreja que a minha mãe mandava. Mas hoje eu faço tudo isso porque eu gosto. Eu sou impulsionada a viver Deus na minha vida. E é isso que você começou a fazer. Mas por quê? Você buscou, né, e desejou se resolver com tudo isso. Sim. E aí sua história muda. Sim. E o mais interessante, a gente não passa pelo deserto, passa pelo deserto. Mas quando você chega neste lugar, até o passar pelo deserto, se torna leve. Porque você tem paz, não vem desespero, não vem inquietação. Então, assim, essa paz, ela é cultivada. Através de como? O autoconhecimento. É oração? É oração com ação. É uma ação de uma declaração, é uma ação de ouvir algumas práticas de meditação, é uma ação de você tirar aquele tempo ali, de começar a olhar, a limpar sua memória ancestral, a limpar as memórias ali compartilhadas. Porque eu me relaciono com você, Adelita, eu carrego memória sua que está me influenciando. Memórias compartilhadas. Então, eu preciso olhar para tudo lá atrás, principalmente aquelas memórias traumáticas, e limpar. Tudo isso a gente... Vai ficando, né, nas caixinhas da nossa memória. Fica tudo, né? E eu faço isso, é ritual matinal. Então, assim, hoje nós não tivemos live, mas 5 da manhã já estava desperta. E ali eu começo a alimentar, a agradecer. Mãe, obrigada. Vó, Bisa, obrigada. Obrigada a todos. Eu começo a agradecer e falar, olha, eu estou honrando a vida de vocês de uma forma diferente, indo para a vida, dando voz. Então, assim, é você se colocar, falar, Deus, eu estou aqui para fazer, para cumprir o meu chamado e fazer o meu propósito, com leveza, com gratidão, com amor, com inspiração. E é basicamente sobre isso, né? É sobre isso mesmo. É sobre querer mudar, né? Sim. E querer viver o novo de Deus, que eu costumo falar, né? Viver algo novo não é só cantar que quer viver algo novo. É fazer algo novo. É desejar algo novo para a sua vida. O que eu faço? Eu faço a minha parte. E Deus tem a dele, né? Sim. E que mensagem você deixaria para quem ainda vive prisioneira do passado, com feridas abertas e sem saber por onde recomeçar? Primeiro passo, perdão. O perdão é essencial para você que se encontra aí carregando dores, marcas, traumas, experiências do passado, seja no ambiente familiar ou seja nas suas experiências no relacionamento conjugal. Primeiro passo é você olhar para tudo isso e deixar ir.
Deixa aí. Liberar, porque você está carregando uma mochila aqui nas suas costas. O outro não vê, mas você está aqui, ó. O outro não tem nem noção do peso que você está carregando. Então, Você que tá libera, deixa aí, perdoa. Talvez você fale assim, nossa, Wandiane, Adelita, você não sabe o que me fizeram. Imagina. Eu não sei o que te fizeram, mas hoje você tem a decisão de deixar ou de carregar até o seu último dia de vida e, de fato, conviver com essa dor, a dor da injustiça, assim como eu convivi com muito tempo. A dor da injustiça, da traição. Então, hoje você tem essa decisão. Olhe para você. Se você não consegue dar, não peça ajuda. Peça ajuda, principalmente a ajuda de Deus. Fala, Deus, me mostra, me revela. Põe alguém no meu caminho, que Deus ele vai pôr. Deus ele pôs a Grace Joviane no meu caminho. E ele vai pôr alguém no seu caminho para te orientar, para te ajudar, para te mentorear nesse processo de autoconhecimento. O mergulho mais poderoso que nós podemos fazer e dar é interno. É abrir a porta da nossa alma e se permitir viver a transformação. Se você ficar com a porta fechada, igual eu fiquei lá muitos anos atrás, por 40 e tantos anos, só julgando, condenando e acusando, você não vai viver o algo novo. Mas quando você decide abrir e pegar essa chave e jogar ela fora, para não ter perigo de correr e pegar e trancar a porta novamente, sabe? Faça isso. Se permita, mergulhe no autoconhecimento, com práticas, comece a ter práticas, a ter hábitos de fortalecer a sua mente, o seu espiritual, hábito de uma declaração do eu sou. Talvez você fale, nossa, não sei nem quem eu sou. Comece a declarar aquilo que você quer ser. Corajosa, forte, autoconfiante, determinada, criativa. Comece a decretar. E você vai ver que as coisas vão se tornar mais leves. Vai chegar um momento que você vai precisar de um profissional. E nós, enquanto profissional da saúde mental, estamos aqui para te ajudar nesse processo, tornar a sua caminhada mais leve. Que você venha viver com leveza e, de fato, descobrir que a felicidade ela está em cada detalhe, em cada gesto. Exatamente. Num beija-flor, você olha ali aquele beija-flor ali, numa abelha, até uma formiga. Isso te dá felicidade. Só que isso é conquistado. É um processo diário. Se permita. Libere. A mudança começa com a liberação, com o perdão. O perdão não é sobre merecimento. A pessoa não merece. Não é sobre merecimento. Perdão é atitude, é decisão. E o meu convite para você hoje é decida. Deixar para trás tudo que tem te afogado neste mar de amargura. Exatamente. Eu costumo falar que você não deve deixar fazer com que as suas feridas do passado resolvam o seu futuro. Sim. Fecha as feridas que ficaram lá atrás. Não sei quem te magoou, quem fez, quem te machucou. Eu não sei. Quem sou eu para saber, nem, né? Conversa com Deus que Ele te entende mais do que eu, né? Ele é o melhor terapeuta. Fala com Jesus, olha para o alto, porque ele vai resolver com você as suas feridas. E se resolva, né? Para que você tenha um futuro lindo e agradável para você mesmo. É você que decide, né? Perdão é uma decisão. Se você vai agradar ao seu ego, né? Que Wandiane ficou muito tempo agradando o seu ego, ou se você vai agradar realmente a quem você quer ser no futuro. Quer ser uma pessoa melhor? Então, você tem que fazer essas mudanças. Fechar as feridas do seu passado e viver um novo futuro agora. Porque é isso que Deus quer para nossas vidas. Ele quer que a gente ande assim, leve, dormindo em paz, né? Declarando esse versículo, né? Em paz eu me deito e logo pego no sono. Porque Ele realmente tem cuidado de nós. Ele tem cuidado. Então, se Ele cuida, então você descansa, você só descansa. Sim. A tua ansiedade vai desaparecer, né? Teu desespero vai desaparecer, porque não vai ter mais isso. Você vai viver uma pessoa leve. Então, se libere para viver o novo de Deus a cada dia. Que seja esta pessoa diferenciada na sua vida para você mesmo. Não é para aprovar a aprovação dos outros. É para você ser aprovada, para você olhar no espelho e falar, eu te aprovo. Eu gosto de você, que você é uma boa pessoa hoje. Então, se olhe dessa forma, olhe para o espelho hoje e veja que você é capaz de liberar. Sim.
e viver o novo. É isso aí. Foi uma honra estar aqui desse lado com você, Adelita. E próxima semana estaremos aqui com mais um episódio, né? Exatamente. Com mais uma entrevista. Gente, e assim, nós somos uma caixa de surpresa, né? Exatamente. Uma caixinha de surpresa. Vamos viver o novo a cada dia, né? É. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Gratidão. Gratidão.